No hospital central da cidade, o ar cheirava a antisséptico e tensão. O relógio marcava 3 da manhã, quando o som agudo do monitor cardíaco ecoou na sala de cirurgia. O paciente, um homem de meia idade, estava em estado crítico. Dr. Rodrigo, conhecido por sua frieza e perfeição técnica, comandava a operação. Ao seu lado, a jovem doutora Sara, talentosa, detalhista, apaixonada pela medicina. Eles eram a dupla mais elogiada do hospital. Ela o admirava. Ele a respeitava. Ao menos até aquela noite, Sara segurava o bisturi com firmeza, o suor escorrendo sob a máscara. Rodrigo ditava os passos, mas o coração do paciente começou a falhar. Pressão caindo, gritou uma das enfermeiras. Rodrigo ordenou. Adrenalina, agora! Sara moveu-se rápido, mas no meio da correria um erro mínimo. Um tubo conectado no ponto errado, um segundo de hesitação e o paciente parou. Os minutos seguintes foram de caos. Tentaram reanimar, massagear, aplicar choques. Nada. O silêncio que se seguiu foi mortal. Rodrigo tirou as luvas, o rosto pálido. Olhou para Sara e disse frio. O erro foi seu, ela ficou sem ar. Como assim? Eu segui as suas instruções, Rodrigo. Mas ele já havia saído da sala. E em poucas horas, os relatórios começaram a circular. O erro técnico da doutora Sara resultara em morte por negligência. No julgamento, a imprensa caiu em cima. Uma jovem cirurgiã promissora, destruída por uma acusação. Sara tentou provar sua inocência, mas Rodrigo, com sua autoridade e reputação, foi convincente. No tribunal, ele depôs com frieza. A doutora cometeu um erro fatal. Eu tentei intervir, mas já era tarde. O olhar de Sara se encheu de lágrimas. Você está mentindo, sussurrou. Mas ninguém quis ouvir. 5 anos. 5 anos de prisão. A cela cheirava a mofo e ferro. Sara perdeu o brilho nos olhos, mas não a fé. No silêncio da noite, ela prometeu a si mesma. Um dia, o mundo saberia a verdade. No início, ela chorava toda a noite. Depois parou de chorar. Começou a estudar, a ler tudo o que podia sobre medicina, direito, psicologia. Escrevia cartas que nunca enviava. Rascunhava planos e guardava uma única foto. A de sua mãe falecida, que sempre dizia: a verdade é paciente, filha. Ela espera o tempo certo para se mostrar. Um dia recebeu uma visita inesperada. Era um homem elegante e empresário do ramo da saúde. Chamava-se Miguel. Ele conhecia sua história e acreditava em sua inocência. Você foi vítima de um sistema, disse ele. Quero ajudá-la. Miguel a visitou muitas vezes. Levaram meses para se aproximar. Mas um amor discreto nasceu entre grades e esperança. Quando Sara saiu 5 anos depois, Miguel a esperava na porta com um sorriso. 5 anos mudam muita coisa. O hospital crescera. Rodrigo agora era chefe de cirurgia respeitado e rico, mas ele nunca mais teve paz. Pesadelos o perseguiam. O rosto de Sara, a culpa que ele fingia não ter. Enquanto isso, Sara ressurgia. Com o apoio de Miguel, abriu uma clínica moderna e tecnológica. Sucesso imediato. Tratava pacientes gratuitamente. Oferecia oportunidades a médicos rejeitados pelo sistema. Tornou-se uma figura admirada e, em pouco tempo, milionária. Casou-se com Miguel em uma cerimônia discreta e 2 anos depois, nasceu Lara, uma menina de olhos azuis e sorriso doce. Sara era feliz, mas no fundo, o passado ainda latejava, até que um convite chegou pelo correio. O Hospital Central convida a doutora Sara para o evento de reinauguração e homenagem aos profissionais de destaque. O mesmo hospital. O mesmo lugar onde sua vida fora destruída. Miguel perguntou, preocupado, você quer mesmo ir? Sara respondeu serena, não quero me vingar. Quero que a verdade respire. O encontro com o Dr. Rodrigo aconteceu. No grande salão, o som de violinos enchia o ar. Rodrigo estava lá, envelhecido, mas ainda arrogante. Quando a viu, ficou paralisado. Sara entrou vestindo um vestido azul escuro, simples, mas imponente. Trazia Lara pela mão. Todos a olharam cochichando. Rodrigo se aproximou, a voz trêmula. Sara, eu... Não sabia que viria. Ela olhou para ele com um meio sorriso. A verdade sempre aparece quando menos se espera, não é? Ele baixou o olhar. Eu errei, Sara. Eu tinha medo. Eu achava que perderia tudo. O hospital, a carreira... Eu fui covarde. Sara ficou em silêncio. Eu perdi 5 anos da minha vida. Você tirou mais do que minha liberdade.
disse ela calmamente. Mas sabe o que é curioso, Rodrigo? Foi lá naquele inferno que eu me encontrei. Rodrigo tentou tocá-la. Por favor. Me perdoe, ela se afastou. Perdão não se implora, se conquista, e saiu deixando-o ali, cercado por olhares e silêncio. A verdade vem à tona. Dias depois, um vídeo começou a circular na internet. Era um antigo registro da cirurgia, encontrado nos arquivos digitais do hospital antigo. O backup que ninguém sabia que existia. As imagens mostravam com clareza. O erro não fora dela, mas dele. Rodrigo havia feito a conexão errada e depois ordenado que ela corrigisse. Tarde demais. A cidade ficou em choque. Jornais, redes sociais, todos falando da inocência de Sara. O conselho médico reabriu o caso e Rodrigo perdeu o cargo. Quando o repórter perguntou a Sara o que sentia, ela respondeu com serenidade: Justiça não é vingança. É equilíbrio. 1 ano se passou. Sara, Miguel e Lara mudaram-se para uma mansão em frente ao mar, a casa mais linda da cidade, comprada por ela mesma. Todos os dias, ao nascer do sol, ela caminhava até a varanda e observava o horizonte. Lara corria pelo jardim e Miguel preparava o café. Rodrigo, agora longe dos holofotes, havia tentado se reerguer, mas o peso da culpa era mais forte que qualquer remorso. Um dia apareceu à porta da clínica de Sara. Ela o recebeu no consultório com calma. O que você quer, Rodrigo? Ele abaixou a cabeça. Não quero nada. Só precisava ver você. Eu não durmo desde aquele dia. Você venceu, Sara. Eu perdi tudo. Ela o observou em silêncio, depois se levantou. Caminhou até a janela, olhando para o jardim onde sua filha brincava. Eu não venci, Rodrigo. Eu sobrevivi. A vida me deu uma nova chance. Mas sabe o que aprendi? Que a dor é um bisturi. Corta, mas também cura. Ele começou a chorar. Eu não espero perdão. Sara virou-se com o olhar sereno. Pois é exatamente o que eu vou te dar. Rodrigo a encarou surpreso. O quê? Perdão. Ela sorriu levemente. Não porque você merece, mas porque eu mereço viver em paz. Ele saiu em silêncio, o rosto lavado em lágrimas. A carta meses depois, Sara recebeu uma carta. Era de Rodrigo. Sara, hoje entendo o peso do que fiz. Tentei justificar, esconder, esquecer. Mas a culpa é uma sombra que não se apaga. Obrigado por me perdoar. Seu gesto me fez ver que, enquanto você se libertou, eu continuei preso. Estou deixando a cidade. Espero que um dia eu consiga ser digno da paz que você já tem. Rodrigo. Sara guardou a carta numa caixa e nunca mais o viu. Anos depois, Lara cresceu. Inteligente e doce, seguiu os passos da mãe. Entrou na faculdade de medicina. Na formatura, quando subiu ao palco para receber o diploma, o mestre de cerimônia anunciou: e o prêmio de honra ao mérito vai para a aluna que dedicou seu projeto à pessoa que mais a inspirou. Sua mãe, doutora Sara. Sara chorou discretamente. Miguel apertou sua mão. Lara pegou o microfone e disse: minha mãe me ensinou que a verdade pode ser silenciada por um tempo, mas nunca apagada. Que o perdão é mais poderoso do que a vingança, e que o amor é o bisturi que repara até o coração mais ferido. O público se levantou aplaudindo. Entre a multidão, uma sombra observava discretamente. Rodrigo, agora idoso, aplaudia com os olhos marejados. Quando Sara o viu, sorriu de leve, um sorriso de paz. Rodrigo levou a mão ao peito, emocionado. Naquele instante, ele entendeu. Ela não precisava mais provar nada ao mundo. A vida já havia feito isso por ela. O auditório ainda vibrava com os aplausos da formatura. Lara, sorridente, desceu do palco e abraçou a mãe com força. Sara sentiu o coração pulsar de orgulho. Era como se, naquele instante, todos os anos de dor tivessem finalmente se transformado em luz. Miguel, sempre calmo, se aproximou com lágrimas discretas nos olhos. Ela é igual a você, sussurrou emocionado. Sara sorriu. Não, amor. Ela é melhor. Do outro lado do salão, Rodrigo observava, imóvel. Agora um homem envelhecido, com os cabelos grisalhos e o olhar cansado. Carregava um envelope nas mãos. Quando a cerimônia terminou, esperou que todos se dispersassem e aproximou-se de Sara. Ela o viu e ficou em silêncio. O tempo havia mudado tudo, exceto a serenidade com que ela o encarava. Eu quase não vim, disse ele, a voz embargada. Mas precisava te entregar isto.
Estendeu o envelope. Dentro havia um dossiê completo, relatórios, exames e uma carta. O que é isso, Rodrigo? Ele respirou fundo. A verdade inteira. Os documentos que eu escondi. As provas de que o erro foi meu. Fez uma pausa lutando contra as lágrimas. O hospital apagou os registros, mas eu os recuperei antes de sair. Não quero morrer levando essa mentira comigo. Sara o olhou por longos segundos. Por que agora? Depois de tantos anos. Rodrigo desviou o olhar. Porque estou doente. Câncer no fígado. Terminal, tenho pouco tempo. Engoliu seco. E não quero que o meu nome pese sobre o seu. O silêncio caiu entre eles. Miguel e Lara se aproximaram, parando a uma distância respeitosa. Sara suspirou e respondeu com calma. O meu nome já brilha sem o seu peso. Rodrigo. Mas agradeço por trazer a verdade. Mesmo que ela chegue tarde, ele começou a chorar. Eu não mereço perdão. Sara se aproximou, tocando de leve o ombro dele. Perdão não se merece. Se dá e eu te dou. Fez uma pausa, os olhos marejados. Mas não por você, por mim. Porque eu não quero mais carregar ódio algum. Rodrigo ergueu o olhar surpreso. Então, você me perdoa? Sim. Ela sorriu, mas havia firmeza em sua voz. Mas o que você destruiu nunca voltará a ser o que era. Ele assentiu lentamente. Eu sei. E ainda assim, é mais do que eu esperava. Sara olhou para Miguel e Lara. Eu tenho uma família agora. Tenho amor, paz e o que sempre me faltou, liberdade. Rodrigo baixou a cabeça, os olhos marejados. Então minha alma pode descansar. Ela respondeu com um tom doce, mas firme. Que descanse em paz. Antes mesmo da morte. Ele sorriu levemente, com os lábios trêmulos. Você sempre foi mais forte do que eu. Sara virou-se e caminhou de volta até Miguel e Lara, sem olhar para trás. Enquanto se afastava, Rodrigo ficou ali, parado, vendo-a desaparecer na multidão. Um vento leve atravessou o pátio, e ele murmurou, como quem fala ao vento. O perdão dela me curou mais do que qualquer remédio. Alguns meses depois, a notícia veio discretamente. Rodrigo havia falecido. No enterro, poucas pessoas compareceram. Mas, para surpresa de todos, uma única coroa de flores foi enviada, com um bilhete simples. Que sua alma encontre a paz que lhe faltou em vida e Sara. Ninguém mais precisava dizer nada. Anos mais tarde, Lara tornou-se uma cirurgiã brilhante, conhecida pela ética e compaixão. A clínica de Sara prosperou, agora dirigida por ela e Miguel. Certa noite, Lara encontrou a mãe olhando o mar, com o vento balançando seus cabelos. Pensa no passado, mãe? Perguntou a jovem. Sara sorriu. Às vezes, mas não com dor. Penso como quem observa uma cicatriz. Não dói mais, só lembra que eu sobrevivi. Lara se sentou ao lado dela. E se pudesse voltar no tempo? Sara olhou o horizonte e respondeu. Faria tudo igual. Até o sofrimento me ensinou. Eu precisei cair para descobrir o quanto podia me levantar. O céu começava a se tingir de laranja e dourado. Miguel apareceu com 3 xícaras de café e se sentou com elas. Sara pegou a mão do marido e a da filha. A vida é uma cirurgia, sabiam? Disse, rindo. Às vezes a gente precisa cortar para curar. Lara sorriu. E você curou a si mesma, mãe. Sara olhou para o mar, os olhos marejados, e respondeu. Sim, filha. Eu me operei com o bisturi do perdão. O vento soprou forte, levando embora as últimas sombras do passado. E naquele instante, sob o pôr do sol dourado, Sara sentiu que finalmente estava inteira. Não havia mais dor, nem raiva, nem medo, apenas paz. E assim, as cicatrizes do silêncio se tornaram marcas de força. Lembranças de que a verdade pode ser ferida, mas nunca morta. Se gostou desta história, se inscreva no canal Histórias que Tocam com a Rê, deixe seu like, compartilhe e não se esqueça de deixar um comentário. Fiquem com Deus e até a próxima história que vai te emocionar.